Gênesis capítulo 3. Você conhece bem Gênesis? Gênesis é alvo de muitos irmãos. Eu espero que não seja a realidade de vocês, mas muitos começam o ano bíblico e não passam de Gênesis. Todos os doutores em Gênesis, né? Nós temos uma propriedade que é exclusiva de Deus. E isso tem que encher e alegrar o nosso coração, porque nós somos filhos de Deus. Amados por Ele, cuidados por Ele. Então nós temos algo muito especial que Deus colocou em nós. Nós temos um espaço, irmãos, e todos nós sabemos disso. E isso é evidenciado quando a gente se afasta de Deus e a gente busca preencher esse espaço e a gente entende que ele só é preenchido por Deus. A gente tem um buraco do tamanho de Deus. E só Deus preenche esse vazio. Só que aqui no capítulo 3 é retratado a queda da criação de Deus. E as tentativas do homem tentar fazer aquilo que só Deus pode fazer. Então nós temos um espaço interior em nós que só Deus preenche. Porque nós saímos das mãos de Deus. Nós somos a obra-prima da criação de Deus. Então a gente entende que somente Deus é capaz de preencher esse espaço. A gente, a partir do capítulo 3, nós vamos contemplar nessa manhã um diálogo. Um diálogo um tanto estranho. Porque seres feitos à imagem e semelhança de Deus, aparentemente não eram para ter uma predisposição para conversar com Satanás. Ou pelo menos espaço na sua agenda ou no seu tempo para ouvir a voz de Satanás. E aqui nós vamos estudar, irmãos, um texto sobre Adão e Eva. Você já ouviu tantas histórias? Eu me lembro dessa história desde criança, né, da ilustração ali através da maçã. A gente não sabe se é maçã, mas a história sempre ilustrou a maçã, né? E esse relato, ele demonstra a queda do homem, o afastamento do homem de Deus, o homem sendo expulso do jardim do Éden. Então o capítulo 3 de Gênesis diz que, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Irmão, Satanás, ele não vale um centavo. Satanás está derrotado. O time dele já perdeu. Só que o bicho é malandro. O bicho é vagabundo, desculpa o peso da palavra. Que ele sabe que ele vai queimar, ele sabe que ele vai para o inferno, e o cara está empenhado em levar mais pessoas para o inferno com ele. Aqui ele começa um diálogo com Eva, irmãos, introduzindo o engano, a dúvida e contradizendo aquilo que Deus tinha dito. Deus não disse para Adão e Eva não comer de todas as árvores do jardim. Aqui ele já começa ampliando aquilo que Deus não havia dito. Ele começa colocando no plural aquilo que Deus designou no singular. E aqui está no capítulo 2, verso 16. E o Senhor Deus lhe dera essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Quantas árvores Deus está colocando limite aqui? Uma árvore. Agora Satanás ele vem generalizando tudo. Deus está dizendo para você não comer, está vendo? O tanto que essa manga é gostosa, você não vai comer. A maçã, a uva, Deus está proibindo você de se alimentar. Deus dá uma ordem, irmãos, e Satanás ele começa ampliando aquilo que Deus não disse. Ele começa com uma pergunta, lançando dúvida sobre o coração de Eva. A gente ouve muito dizer que Adão se afastou de Eva, né? Que afastamento é esse? Não tinha pecado. Se não tinha pecado, não tinha briga. Não estava um de mal com o outro, não tinha um com meio metro de bico um com o outro.
Talvez um ficou mais afeiçoado com algo que Deus criou e talvez se afastou por um momento ali. E nesse instante Satanás ele veio e ele começa a colocar o seu engano no coração de Eva. Que no verso 2 responde a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto do que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Pelo verso 2 a gente sabe que Eva estava sem instrução, irmãos? Não. Eva estava instruída. Ela sabia qual era a árvore. Ela descreve a árvore. Ô diabo, ô Satanás, a gente pode comer sim. Que conversa é essa? Deus não disse isso não. Mas tem uma árvore ali que a gente não pode comer nem tocar nela. Porque no dia que a gente comer, aí nós seremos conhecedores do mal, né? Porque do bem eles eram conhecedores, eles só não conheciam o mal. O verso 3, mas o fruto que está no meio do jardim, deste, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. E o verso 4 entra de novo a fala de quem? Da serpente. Serpente, o enganador, Satanás, que ele vai dizer à mulher: é a cobra que não era cobra. Era a cobra que era um pássaro mais bonito, um pássaro que quando voava, o brilho dele era como ouro polido. Depois da sentença da maldição lançada, aí que virou a cobra que rasteja. Tá bom? Depois seu irmão aí, ó, o Silvio, ele vai te dar uma aula. Fechou, irmão Silvio? Depois você vai dar uma aula para ele, que era uma cobra, mas não era cobra. O termo aqui está referenciado a Satanás, que era a serpente enganador, o astuto, que diz: então a serpente disse à mulher. O que é que ele disse? É certo que o quê? Não vai morrer. De novo ele coloca a ordem de Deus em dúvida. Ele está dizendo que não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só a malandragem, né? Tu não vai morrer. Aí a serpente, o Satanás, toca no fruto, começa a comer, e ali desperta um misto de pensamentos na cabeça de Eva, e agora? Não morreu. E se ele não morreu, eu vou ser agora conhecedor do bem e do mal. Ela já conhecia o bem, ela só não conhecia o mal. E aí o verso 6 diz que vendo a mulher a árvore que era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Entendimento para quê, né, irmão? Tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos, e ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Irmãos, aqui a gente vê um contraste no verso 6, onde vendo a mulher que a árvore era boa. Aqui é a primeira referência negativa do bom de Deus, porque Deus fez o céu e a terra e Deus disse que era bom. Só que esse tove aqui, o bom, não tem nada a ver com o bom de Deus. Por que a gente pode expressar e falar que o bom do ser humano não tem nada a ver e não está relacionado com o bom de Deus? Porque, queridos irmãos, somente Deus sabe o que é bom para mim. Somente Deus sabe o que é bom para você. E qual que é o nosso problema? Por que nós sofremos? Porque a gente insiste em buscar aquilo que é bom para mim. E aí depois que o negócio dá errado, a coisa mais difícil é a gente ser sincero e honesto e falar: rapaz, a culpa foi minha. Geralmente nós vamos projetar a culpa para o outro. Porque essa ordem está aqui também na Bíblia. Deus, quando vem tomar assunto do que aconteceu, a culpa vai
consecutiva de um para o outro, ninguém assume a culpa. E nós somos assim também. Se deu certo, o holofote para mim, palmas para mim, louvor para mim. Se deu errado, a culpa foi do pastor, a culpa. A culpa foi do irmão Ivan. Não é, irmão Ivan? Irmãos, nós temos uma ordem aqui onde nós, de forma muito rápida, a gente confunde o que é bom, mesmo sabendo o que é bom, a gente não escolhe aquilo que é bom. Ficou bem redundante, né? O bom que é bom e o bom que não é bom. O bom que é de Deus, que vem pelas ordens de Deus, expressa por Deus, e aquilo que é bom, que é objeto oriundo do íntimo de um coração corrupto, que é o nosso. Então Eva está olhando para aquela árvore e está falando, essa árvore vai ser legal para mim, vai ser boa. Em um contraste com a palavra bom, irmãos, no qual nós temos o contato aqui, no capítulo 1, no capítulo 2. Irmãos, isso não está relacionado com a bondade de Deus. Eva está buscando algo aqui para tentar elevar a sua vida. Mas o que acontece com Eva aqui, irmãos? Eva ela distorce aquilo que é bom para aquilo que é ruim para ela. E aqui é um sentimento que para no nosso coração. Parece ser muito agradável para mim e para você o desobedecer a Deus. Porque quando nós estamos no ato de desobediência a Deus, eu estou focando somente naquilo que é bom para mim. Aí a gente vê pessoas presas em alguns pontos que elas têm prazer nesse mundo, e esses pontos as impede de ter um encontro real e íntimo com Deus. Porque aquilo que é bom para mim e para você, irmãos, Deus já designou. Que o meu e o seu coração desejem a lei de Deus, que o meu e o seu coração ande nos caminhos de Deus, que o meu e o seu coração anseie e deseje por coisas de Deus. Conforme estudamos nessa semana, na lição, tentar olhar para Jesus, o esvaziamento de Jesus, tentar se colocar na pessoa de Cristo e tratar as pessoas de forma semelhante ao modo que Jesus tratava as pessoas. Irmãos, aqui nós temos um relato triste, aonde a criação de Deus colocou aquilo que não era bom, confundiu aquilo que era bom. E isso fez com que eles se afastassem de Deus. A gente vê nesses versos, a partir do verso 6, nós não lemos todo, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Por um afastamento, depois a gente vê Eva comendo, os seus olhos se abrindo, aí a gente vê Eva agora levando o fruto para quem? Tome aqui, Adão. Adão olha o fruto e fala, rapaz, essa mulher é bonita demais, moço, eu vou ficar sem essa mulher, e aí eu vou comer, eu vou morrer junto logo com ela. Um pensamento que foi levado ali, a gente não tem base bíblica, né? Coisa da minha cabeça. Adão, para receber a sua mulher, ele colocou nome nos animais todos. E aí depois ele recebe Eva da sua costela. E aqui Adão, irmãos, ele não queria perder Eva, e Adão come do fruto. E aqui tem uma sequência no verso 6. E essa sequência ela se aplica na minha e na sua vida. Você quer vencer na sua vida? Quer chegar no céu? Quer ser fiel nos dízimos, nas ofertas? Quer cair os dentes do lado da tua mulher? Quer, irmão? Aí o povo está cansado no começo do ano. Quer ou não quer? Aqui tem um segredo, irmãos, para mim e para a sua vida aqui. Agora, se você quiser arrebentar a tua vida,
Quiser destruir tua casa, destruir tudo que tu tem, é só você seguir o que está escrito aqui. Aqui diz, irmãos, no verso 6, primeiro passo para a destruição minha e sua é olhar. Se você não concorda comigo, concorde com a Bíblia, porque o verbo está dizendo vendo. Como que Eva se afeiçoou da árvore? Passarinho chegou e subiu. Vou lá comer, passarinho. Não foi, irmãos, ela começou com a biloca do zóio, ó. Já viu? Já viu o irmão zoiudo? Ela começou a olhar para onde? Ela começou a olhar para a árvore. A árvore era proibida, foi designada por Deus. Não era nem para estar olhando. Deus proibiu, está olhando para quê? Então, irmãos, o primeiro passo para destruição são os nossos olhos. E Jesus ressaltou isso no Novo Testamento. Os olhos são como uma luz para o corpo. É legal ser rebelde. Nunca beijei ninguém, vou começar. Arrume aí um para me beijar logo hoje. Tá vendo, irmãos? E agora começa a sonhar, a idealizar, a querer realizar aquilo que está vendo. O caba casado, 200 anos casado. E quando eu falo caba, pode ser a cabra também, tá? Tanto o homem quanto a mulher. Começa a olhar demais, irmãos, o que não é para olhar. Aí começa a tecer pensamentos, falar, pai, minha mulher, o modelo dela está atrasado, moço. Esse modelo mais novo aqui está me querendo, sabia? Agora, tudo começa com os olhos, irmãos. O texto bíblico diz, se os nossos olhos são bons, o nosso corpo vai ser como luz. Tudo começa olhando. Só que não para olhando, né? Porque o verso diz que não fica só no olhar. Aí Eva começa vendo que a árvore era boa, para se comer e agradável. Qual que é a segunda ação de quem olha e deseja? Qual é a segunda ação de quem olha e deseja? Está aqui. É outro verbo. Olhou e continuou olhando, depois vai tocar, irmão. Ah, pastor, eu sou o crente giraia, isso aí não me alcança. Alcança, irmão. Fica olhando o que não é para tu olhar que tu vai ver. Fica desejando e buscando o que tu não é para tua vida que tu vai ver. Aconteceu com Eva, irmãos. Eva era pura, Eva não conhecia o pecado. Eva ficou contemplando, Eva ficou olhando. E como consequência, Eva tocou. E depois qual que é a terceira consequência de quem está olhando e cobiçando aquilo que não é para cobiçar, irmãos? Comeu. Não. Começa olhando. Depois começa tocando, depois come. A força da expressão, né? A sequência. Olhou, gostou, desejou, tocou, comeu toicinho. Eita, o porco é cheiroso, vou comer um baconzinho quando eu vou para o inferno, não. Vai para o inferno que Isaías fala que vai, irmão. E é associado como rato, são coisas imundas, são coisas impuras. Aqui entra muita coisa, irmãos, entra alimentação, entra traição, entra bebida, entra tanta coisa aqui, e tudo isso aqui está aqui para que a gente ande no caminho que Deus designou para nós. A tentação, ela não é pecado. Jesus foi tentado. Mas Jesus não pecou. Ah, apareceu na minha vida lá, e agora eu me quebrei, e agora a culpa foi dela. A culpa, irmãos,
Nós somos seres responsáveis pelos nossos atos. A gente é livre para escolher o que a gente quer, mas a gente tem que lembrar que essas escolhas que a gente faz vão trazer ruína para a gente. Eva começou olhando, depois Eva toca, depois Eva come. Qual que é mais agravante aqui? Olhar, tocar ou comer? Olhar, tocar ou comer? Qual que é o pior? Olhar, tocar ou comer? Qual é o pior, irmãos? Olhar, tocar e comer, qual que é pior, irmãos? Vocês estão com fome, que tudo é comer, comer. Não é nem olhar, nem tocar e nem comer. Você sabe qual que é o pior disso aqui tudo? É você compartilhar o que não presta. Foi o que Eva fez. Porque enquanto ela olhou, comeu, tocou, era ela. Agora pensa comigo, agora eu estou olhando, eu sei que o negócio vai me levar para a ruína, eu estou tocando, eu estou comendo, agora eu vou chegar para o irmão. Fala, irmão, esse trem aqui é bom, irmão. A pior ação de Eva, irmãos, é compartilhar. Olha só que agravante. Agora eu estou cheio de pensamento faccioso e eu estou revoltado com a igreja, estou revoltado com Deus, estou revoltado porque eu não posso fazer isso, estou revoltado porque eu tenho que parar sábado, sexta-feira. Aí eu começo a fazer um trabalho que Satanás começou a fazer aonde? Lá no céu. Satanás começou um comércio, começou a falar mal do reino de Deus, e falou, ó, Deus está exigindo demais, irmãos. Essa lei de Deus aí não dá certo, não. Que resultou na expulsão de Satanás, ele foi expulso. Satanás foi expulso com os anjos, e agora ele está causando ruína, sofrimento, a mim e a você, porque alcançou eu e você. A gente vive nesse mundo, um mundo de caos, um mundo de pecado, um mundo de dor. Irmãos, isso aqui é muito triste, porque Eva, ela sentiu as consequências de comer aquele fruto, porque os olhos dela se abriram. E mesmo não tendo seus olhos abertos, ela foi aonde? Até Adão e falou, Adão, come isso aqui, moço. Você vai ver o êxtase que vai dar na tua mente. Você vai ver que você vai se arrupiar todo. Irmãos, essa é a sensação do pecado. Eu falo para vocês, porque eu não fui criado santo dentro da igreja, não. Lá no mundo, os prazeres do mundo, os caprichos do mundo, traz sensação para você. Você acha por que a pessoa usa droga todo dia, bebe todo dia? Pessoas viciadas em sexo, viciadas em tudo, qualquer coisa ruim, porque traz prazer, traz sentimentos. E de alguma certa forma, traz contentamento e felicidade para o coração. Só que, queridos irmãos, esses sentimentos, irmãos, eles são vazios. Esses sentimentos distantes de Deus deixam a gente cada vez mais vazios. Tio levando Eva a pecar. Mesmo Eva sabendo o que era bom para ela, Eva escolhe o que era bom e o que o coração dela pediu. Eva desobedeceu a Deus. Nós sabemos. E a gente entender que não foi você que veio aqui ouvir a palavra de Deus, foi Deus que trouxe você. Ah, não, eu que tomei banho sozinho, eu que me arrumei sozinho, eu que liguei o carro sozinho e eu vim para a igreja sozinho. Irmãos, não foi isso. Deus foi quem acordou você. Deus colocou no seu coração para você vir para a igreja. Foi tudo Deus. Porque a ordem também está aqui, o verso 8. Ó, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, entre as árvores do jardim. Adão e Eva contemplavam a Deus face a face. Todo pôr do sol, Deus ia visitá-los e orar com eles, cantar com eles. Agora eles pecaram e qual foi o sentimento deles? Rapaz, eu tenho que fugir de Deus. Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Só que o nosso coração é enganoso. Satanás tenta deixar para a humanidade uma falsa sensação de paz. Só que Jesus disse, quando você ouvir falar muito de paz, paz e paz, a destruição, ela está próxima, irmão. Sem o batismo diário do Espírito Santo, a gente não consegue pregar o Evangelho.
Sem Deus a gente não tem prazer na Bíblia. Sem Deus a gente não tem prazer em fazer as coisas que são certas. João 3,19 diz que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio a este mundo, irmãos. A mensagem de Deus, ela é real, viva e eficaz para salvar todos nós que estamos aqui. Só que muitas vezes a gente está amando mais as trevas do que a luz, irmãos. Oremos. Obrigado, querido Deus, porque o Senhor está conosco nessa caminhada que nos levará ao céu. Obrigado porque esse hino diz que nós não estamos andando sozinhos. Faça-nos sentir, grande Deus, em nossa vida, diariamente, Pai, a Tua direção, a Tua mão. Estamos, Pai, agradecidos. No doce e eterno nome de Jesus. Amém.